Paz do Senhor, meus irmãos. Já há alguns dias sem postar algum vídeo, mas hoje de tarde Deus colocou uma inspiração no meu coração e eu quero passar aqui nessa tarde e falar algo muito interessante para você sobre a diferença do álcool, do óleo e do carvão. Eu quero compartilhar uma experiência com você aqui nessa tarde sobre o álcool, o óleo e o carvão. Observe. Todos aqui sabem que eu sou gaúcho e todo gaúcho gosta de um bom churrasco. E existem algumas técnicas para nós prepararmos o nosso churrasco. Certa vez na minha casa, eu fui fazer um churrasco e eu fui ao mercado, comprei carne, comprei carvão e todo bom churrasqueiro ele compra 1 litro de álcool para que ele não venha passar nenhuma necessidade na hora de acender o seu fogo. E eu sou muito observador. Quando eu cheguei em casa, eu peguei e abri aquele saco de carvão, coloquei ele dentro da churrasqueira, e dentro do saco de carvão vem todo tipo de carvão. Vem carvão grande, vem carvão pequeno, vem carvão médio, vem carvão muito grande, vem carvão muito pequeno. E quando você esvazia o saco, lá no fundo do saco do carvão, existem uns carvãozinhos bem pequenos e quebradiços, quase sendo transformados em farelos de carvão. E quando eu montei o meu monte de carvão para o churrasco, como um bom churrasqueiro eu peguei aqueles carvões maiores, o que eram mais visíveis aos meus olhos. E quando eu construí o meu monte de carvão dentro da churrasqueira, aqueles carvão maior, eu coloquei eles no topo da churrasqueira. E aqueles pequenininho que vieram no fundo do saco quebradiço, mais uma vez, foram colocados lá de baixo, no fundo da minha churrasqueira. Como bom churrasqueiro, eu peguei o álcool, coloquei o álcool em roda do meu carvão e coloquei fogo. Quando eu coloquei fogo, ali tem uma combustão muito rápida, é muito química, e logo deu aquele estouro. Puf! E o fogo começou a queimar aquele carvão, e eu pensei comigo, nossa, hoje vai dar um churrasco daqueles. O churrasco de hoje vai ser muito bom, porque tem muito fogo envolvendo esse carvão. O álcool levantou uma chama muito alta, mas um pouquinho depois que esse carvão queimou, um pouquinho depois que esse álcool exerceu a sua combustão, o fogo começou a baixar, porque aquele álcool não era o fogo verdadeiro, era apenas uma combustão que eu, como homem, tinha colocado naquele carvão. E é diferente do fogo que se origina do óleo, porque quando nós fizemos o nosso fogo, e hoje eu faço assim, com óleo, com aquele azeite de cozinha, quando nós colocamos o óleo em volta do carvão, aquele óleo impregna no carvão. E quando você acende, ele não dá uma grande explosão, ele não tem uma grande combustão, mas ele é constante. Ele começa a queimar e ele não para. E logo que ele começa a queimar, começa a subir uma fumaça, e a fumaça é incenso, incenso é oração. E eu estou passando aqui nessa tarde para dizer para você que talvez você tenha sido como esse álcool, uma combustão passageira. Mas você precisa se envolver no azeite, você sim precisa se envolver no espírito, porque é esse espírito que vai fazer o seu fogo acender e manter ele aceso. Mas voltando lá para aquele meu fogo, voltando lá para aquele carvão, observe. Quando eu joguei o álcool, aquele álcool deu uma combustão e deu um estouro muito grande. E logo eu achei que aquele grande fogo daria um grande churrasco, mas não foi isso que aconteceu. Aquele fogo foi apagando, 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 até que apagou. Quando eu olhei para o churrasco, quando eu olhei para o carvão, quando eu olhei para a churrasqueira, os grandes carvões já não estavam queimando. Mas lá no fundo da churrasqueira, aquele carvãozinho pequeno que tinha sido desprezado por mim desde o começo do churrasco, aquele carvãozinho pequeno que tinha sido desprezado, quem sabe, por aquela pessoa que embalou ele dentro do saco de carvão, aquele carvãozinho pequeno desprezado desde o começo do culto,
Aquele carvãozinho pequeno que ninguém dava valor, aquele carvão estava piscando muito fraco no fundo da churrasqueira. Só que junto com ele tinha outros carvões pequenos que também piscavam. Então eu corri dentro de casa, peguei uma tampa de um pote e eu comecei a soprar. E quanto mais eu soprava, mais aqueles carvões pequenos acendiam. E quando aqueles carvões pequenos começaram a acender, os carvões grandes começaram a cair do topo. E eu pegava aqueles carvões grandes e colocava em cima do topo. O carvão pequeno queimava embaixo e o grande caía do topo. O carvão pequeno queimava embaixo e o grande caía do topo. E aqueles carvãozinhos pequenos como que se comunicando-se um com o outro. Parece que vejo eles dizendo, olha, nós fomos desprezados desde o começo do churrasco. Nós somos desprezados desde o começo da festa. Ninguém deu valor para nós, porque nós somos pequenos demais. Somos insignificantes demais para sermos vistos pelo bom assador. Mas os carvões pequenos parece que deram as mãos e se uniram num fogo tão tremendo, que quanto mais os carvões grandes tentavam fugir, mais fogo se levantava da parte de baixo. Parece que aqueles carvões pequenos começaram a olhar uns para os outros e começaram a dizer, nós somos desprezados desde o começo desse churrasco, mas nós vamos nos unir num glória, nós vamos nos unir num aleluia, nós vamos nos unir numa força tão tremenda que nós vamos incendiar todo esse monte aqui com tanto fogo, que vai queimar toda a carne e todo o churrasco vai ser muito bem assado. Aqueles carvões pequenos começaram a tomar forma, começaram a criar um fogo neles sobrenatural, e quanto mais vento soprava, mais aqueles carvões pequenos se acendiam. Os carvões pequenos incendiaram os pequenos, os carvões pequenos incendiaram os médios, os carvões pequenos incendiaram os grandes, e os carvões pequenos incendiaram os muitos grandes. E eu estou passando nessa tarde para dizer para você que ainda que você tenha sido desprezado por alguns churrasqueiros por aí, ainda que você tenha sido desprezado por grandes assadores que passam perto de você, eu estou passando aqui para dizer para você que ainda que você seja um carvãozinho pequeno e quebrado, sempre desprezado por todos, eu quero dizer para você que se você se unir com outros carvãozinhos pequenos, você vai colocar fogo em grandes churrasqueiras. Eu quero dizer para você que se o fogo do Espírito estiver em você, e se o vento do Espírito Santo, como disse o Senhor a Ezequiel, dizendo, ordena para que o vento sopre dos 4 cantos, se esse vento entrar em você, ainda que você seja um carvãozinho pequeno, você vai dar a mão para outro carvão pequeno, e você vai incendiar grandes fogos. Você não pode ser desprezado e jogado de lado porque você é pequeno, porque você tem um grande valor para o churrasco. Apesar, o fogo só pega quando nós pequenos começamos a glorificar lá embaixo, lá no fundo daquela churrasqueira, quem sabe escura para muitos, mas quando nós começamos a dar as mãos e glorificar junto, o fogo pode até parecer pequeno, mas ele vai ganhando uma proporção muito grande. E muitas vezes, o carvão grande não quer se deixar queimar pelo pequeno. Só que o bom churrasqueiro nunca vai deixar o carvão grande fugir. O bom churrasqueiro vai colocar o carvão grande no meio do fogo. E eu quero dizer para você nessa tarde, que se você entender o propósito de Deus para a tua vida, você vai conseguir queimar muito carvão grande. Muitos grandes pregadores, muitos grandes cantores, muitos grandes nomes vão começar a ser incendiados pelo fogo do Espírito que existe na tua vida. Álcool, azeite e carvão. Quem você é? Você é o álcool que queima numa superficialidade tremenda? Você é o azeite que queima constantemente? Você é o carvão grande que não consegue segurar o fogo? Ou você é o carvãozinho pequeno que, quando muito desprezado, consegue colocar fogo em grandes churrascos? Pense muito bem quem você é. Pense muito bem quem você é, porque o fogo de Deus está sendo soprado sobre a sua vida. O vento do Espírito está soprando você. Quando aquele fogo estava estabilizado, eu escutei um estouro no meio do fogo. Puf! E um carvãozinho pequeno, desse tamanho, ele saiu do meio da brasa e foi para o canto da churrasqueira e ficou sozinho. Quando ele foi para o canto da churrasqueira e ele ficou sozinho no canto da churrasqueira,
uma cinza começou a cobrir ele, e aquele fogo, aquele brilho que ele tinha começou a ser ofuscado. Então eu peguei 2 espetos, agarrei aquele carvão que estava cheio de cinza e que estava com o fogo apagando, e coloquei de volta no meio do braseiro. E quando eu coloquei aquele carvão cheio de cinza no meio do braseiro, o fogo envolveu ele novamente. Irmão Vitor, o que o Senhor está querendo dizer nessa tarde? Eu estou dizendo para você que você foi chamado para queimar junto. Você não foi chamado para queimar sozinho. Porque quando você estiver sozinho, algumas cinzas, algumas tribulações podem inundar sua vida. Algumas dificuldades podem fazer o seu brilho apagar, mas enquanto você estiver junto no meio do braseiro, o fogo vai continuar sobre a sua vida. Queime pelo Espírito de Deus e deixa o Senhor abençoar a tua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Paz do Senhor. Queime com o fogo de Deus. Seja uma brasa viva e acesa nas mãos do Senhor. Deus te abençoe.